Olá, sejam muito bem-vindos às aulas de Ciências Naturais. Esta é a nossa primeira aula. O meu nome é Márcia Silva, a minha colega Marta Teixeira. Vamos ser as vossas professoras durante este período de aulas em casa. Esperemos que gostem e que nos acompanhem nesta jornada. Olá a todos também, a minha colega já me apresentou. Portanto, o tema de hoje, a aula de hoje, vai ser sobre a célula. Vamos aprender um pouco e relembrar alguns conteúdos que vocês já devem ter trabalhado ou se lembram no primeiro ciclo ou no quinto ano, dependendo do ano de escolaridade em que vocês estão. E vamos também aprender um pouco não só a célula, que é a unidade básica de todos os seres vivos, mas também como é que ela é constituída e a importância do microscópio para a observação destas células. Vou-vos deixar aqui uma apresentação. Vamos passar aqui para um vídeo que vai realmente focar e mostrar a importância que o microscópio tem para a observação de células, tanto animais como vegetais, como também para o estudo de micro-organismos, que vai ser o tema da nossa segunda aula. Os microscópios são instrumentos que permitem observar estruturas demasiado pequenas para serem vistas a olho nu. Os nossos olhos, sem qualquer ampliação, apenas conseguem distinguir como dois objetos estruturas que estejam separadas a mais de 1/10 de milímetro. Esse é o nosso poder de resolução. Se os dois objetos estiverem mais perto, não os conseguiremos distinguir um do outro. Com a invenção do microscópio óptico, tornou-se possível ampliar até cerca de 1500 vezes. O seu poder de resolução é de cerca de 0,2 micrômetros, ou seja, 2 milésimos de milímetro. Conseguimos distinguir as células da epiderme da cebola, estudar as células constituintes do sangue e apercebemos-nos da existência das bactérias. Em 1931 é construído o primeiro microscópio eletrónico. Desde então, esses aparelhos permitiram chegar a ampliações de 1 milhão de vezes. A sua resolução é de cerca de 2 nanômetros, isto é, cerca de 500.000 vezes mais pequeno do que 1 milímetro. Torna-se possível conhecer em detalhe o interior das células e os seus constituintes, estudar pormenores da estrutura de bactérias e ver vírus até então desconhecidos. Os microscópios eletrónicos são também importantes ferramentas para o estudo e produção de materiais microscópicos. Em síntese, o microscópio eletrónico tem um poder de ampliação e um poder de resolução muito superior ao microscópio óptico, permitindo o estudo de estruturas até então desconhecidas. O poder de resolução de um microscópio corresponde à menor distância a que dois objetos têm que estar para serem vistos como separados. Após termos visto então este vídeo, vamos agora explorar um pouco mais sobre a história da microscopia e sobre as diferenças entre o microscópio óptico composto e o microscópio eletrónico. Começamos então com um pouquinho da história da microscopia. Temos aqui 3 cientistas que foram muito importantes neste desenvolvimento do microscópio até aos dias de hoje, ou seja, desde o final do século XVI. Podem ver aqui uma imagem do primeiro microscópio. Este primeiro microscópio era muito rudimentar, tinha uma ampliação, um poder de ampliação apenas de 30 vezes, ou seja, quando colocávamos qualquer coisa para observar ao microscópio, ele ampliava aquela imagem 30 vezes, o que para a altura já era muito bom. Entretanto, o microscópio foi evoluindo e chegamos ali ao Robert Hooke, um cientista muito importante, porque além de ter sido o cientista que desenvolveu o primeiro microscópio óptico composto, ou seja, com mais do que uma lente, ele também usou pela primeira vez o termo célula. Foi ele que observou pela primeira vez células vivas e deu o nome então de célula às células. Aqui temos uma imagem do microscópio óptico composto comum. Provavelmente será este tipo de microscópio que vocês têm nas vossas escolas e com o qual, se calhar, já tiveram a oportunidade de trabalhar. E os microscópios ópticos compostos dividem-se sempre em 2 partes, de uma forma muito
sintética, e eles têm então a parte óptica, que é a parte das lentes, basicamente, ou seja, é aquela parte que nos permite fazer as observações, é o que nos permite ver, e depois tem a parte mecânica. A parte mecânica é toda aquela parte que sustenta, que dá apoio à parte óptica. Depois temos aqui o microscópio eletrónico. O microscópio eletrónico já tem um ar muito mais robusto, digamos assim, é uma tecnologia já muito mais recente e que tem muito maior poder de ampliação e de resolução, como estava falado no vídeo. Ou seja, amplia muito mais as imagens e consegue ter um maior poder de resolução, tornando as imagens, digamos assim, mais nítidas. Consegue observar-se muito melhor qualquer elemento que lá coloquemos. Então, o microscópio eletrónico é muito importante porque, como permite uma grande ampliação e um grande poder de resolução, é muito importante para a investigação científica e para ajudar, então, a ciência a combater formas de doenças, como, por exemplo, o que estamos agora a viver, não é? O caso da pandemia, da Covid-19, que os cientistas têm trabalhado arduamente para encontrar uma vacina e, com certeza, que utilizam, então, instrumentos como este, como o microscópio eletrónico. Vocês veem aqui naquelas duas imagens a diferença entre duas, a mesma bactéria, ou seja, temos a mesma bactéria do lado esquerdo e do lado direito, e vocês veem completamente diferente. Do lado esquerdo, cada um daqueles bastonetes é uma bactéria que se vê muito maior e muito mais nítida. Do lado direito temos uma imagem vista ao microscópio óptico composto em que cada bactéria aparece apenas como um tracinho roxo. É então uma comparação para ficarmos com a noção da diferença de imagem obtida por um e outro microscópio. Tenho aqui um pequeno exercício para tentarmos colocar no lugar as imagens que vêm em baixo. Temos lá em baixo 5 imagens, para tentarmos colocar quais destas imagens é que serão imagens que foram obtidas por microscópio óptico e quais destas é que acham que são imagens que foram obtidas por microscópio eletrónico. Ora, começando na primeira, temos uma imagem muito pouco nítida, como podem ver, com células muito pequeninas, são glóbulos vermelhos. A segunda, temos os mesmos glóbulos vermelhos, mas já aparecem muito maiores, muito mais definidos. Temos então uma imagem obtida por microscópio eletrónico. Depois temos aqui duas imagens a seguir de células vegetais e animais obtidas por microscópio óptico e a última imagem, temos aqui um micro-organismo que foi obtido por microscópio eletrónico. Portanto, podemos então, com o vídeo que vimos, concluir que o microscópio óptico e o microscópio eletrónico são instrumentos muito, muito importantes para a observação, digamos, do mundo invisível, daquilo que os nossos olhos não conseguem observar. Precisamos da ajuda, então, destes instrumentos. Então, são muito importantes para o estudo tanto das células como para o estudo dos micro-organismos. Vou lançar-vos um pequeno desafio. Olha lá neste momento para as tuas mãos, para a pele das tuas mãos. Estás a ver as tuas mãos, a pele? Consegues ver as células que aí estão? Não consegues ver as células, claro, porque as células são microscópicas, como já falámos. Então, é isso que agora vamos começar a estudar, a célula. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos, como a professora Marta acabou de falar. Todos nós somos constituídos por células. E vamos então ver um vídeo que vai começar a explicar-nos um bocadinho mais sobre o que é a célula. Bactérias, fungos, plantas e animais. O que é que estes seres vivos têm em comum? A célula. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos. A bactéria causadora da pneumonia, a levedura do pão, a medusa que viaja pelas águas dos oceanos, a alface plantada na horta ou o ser humano, todos são constituídos por células. Mas como foi possível fazer esta descoberta? Como conseguimos ver algo com dimensões tão reduzidas? O mundo esconde muito mais do que o que os nossos olhos podem alcançar. E o ser humano sempre procurou revelar o desconhecido. No século XVII, Anton van Leeuwenhoek e Robert Hooke desenvolveram um instrumento notável,
o microscópio. Com o microscópio foi descoberto um mundo até então invisível. Em 1931, outros investigadores, Ernest Ruska e Max Knoll, construíram o primeiro microscópio eletrónico, que tem vindo a ser aperfeiçoado e tem uma capacidade de ampliação muito superior à do microscópio óptico composto. O microscópio eletrónico é um instrumento muito importante para a investigação científica, pois permite obter imagens muito ampliadas de estruturas e seres minúsculos, como por exemplo os vírus e as bactérias. A observação de estruturas e materiais diversos ao microscópio tem sido fundamental para a evolução da ciência, com aplicações em várias áreas, como a biologia, a medicina e a indústria. Na sua maioria, as células têm dimensões muito reduzidas, embora existam algumas visíveis a olho nu, como é o caso da gema de um ovo. As células têm características comuns, mas podem ter formas, tamanhos, tempos de vida e funções muito diferentes. Por exemplo, os glóbulos vermelhos transportam oxigênio no sangue e os neurónios recebem estímulos dos órgãos dos sentidos e conduzem-nos ao cérebro que os interpreta. Nos seres vivos mais complexos, como é o caso do ser humano, existem milhares de milhões de células organizadas em diferentes níveis para funcionarem em conjunto. O resultado é um organismo que é muito mais do que os milhares de milhões de células que o constituem. Bactérias... Perdão. Bom, como acabaram de ver no vídeo, e foi amplamente falado, aliás, os vídeos que nós apresentamos aqui hoje são retirados ou da Escola Virtual ou da Leia, bem como as imagens deste PowerPoint. Como vocês acabaram de ouvir no vídeo, todos os seres vivos são constituídos por células. E a célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Foi referido também que elas têm tamanhos, formas e funções diferentes. No caso do neurónio, tem um tamanho diferente, uma forma diferente do que, por exemplo, a hemácia, o leucócito ou o glóbulo branco, que também é conhecido, as células de revestimento do intestino, a célula óssea e temos também aqui o espermatozoide e o óvulo, que são células sexuais envolvidas, que têm como função a reprodução. Portanto, no nosso organismo, vocês vão encontrar células diferentes, com diferentes tamanhos, diferentes formas e diferentes. Em relação depois à célula animal e vegetal, como é que as células são constituídas? Portanto, as células têm 3 constituintes principais. Eu pedi então para que a imagem ficasse um ecrã cheio, se faz favor. Vocês poderão ver que todas as células têm 3 constituintes principais ou básicos, digamos assim, principalmente para o vosso nível de escolaridade, que é a membrana celular ou citoplasmática, que tem como separar o meio de onde se encontra, do meio interno do meio externo. Temos o citoplasma, e o citoplasma é o fluido que está no interior da célula, que preenche a célula e que tem outros, ou que suporta outros organitos. E temos o núcleo. O núcleo é o centro coordenador de toda a atividade da célula. Quando vamos observar células vegetais, estas também possuem estes 3 constituintes principais: o núcleo, o citoplasma, a membrana celular ou citoplasmática, obviamente que têm as mesmas funções que a célula animal. Mas têm 3 características diferentes, ou 3 estruturas diferentes, que são elas a parede celular. A parede celular nas células vegetais vai conferir à célula rigidez, por isso é que elas depois apresentam uma forma mais geométrica.
temos o cloroplasto. O cloroplasto é a estrutura que existe no interior do citoplasma, que vai conter a clorofila, que vai captar a luz para que a célula vegetal possa fazer, então, a fotossíntese. Temos os vacúolos, e estes vacúolos também existem nas células animais, mas nas células vegetais são de grandes dimensões e funcionam como reservatório de água ou de outras substâncias importantes para a célula. Na próxima imagem que vão ver, tem também a célula animal e a célula vegetal, mas aqui com a imagem que poderiam observar, se estivéssemos nas aulas de ciências práticas, vocês poderiam observar ao microscópio óptico composto, que são sempre aulas de grande alegria e entusiasmo para vocês. Não fiquem tristes, este ano não vão poder observar, mas com certeza que no próximo ano, ou no terceiro ciclo, para quem já está no sétimo ou no oitavo ano, poderão ter esta oportunidade novamente de observar ao microscópio óptico composto tanto a célula animal como vegetal. E estas imagens são exatamente captadas de uma observação ao microscópio e podem ver então que a célula vegetal tem um aspecto mais geométrico, têm ali aquelas pontinhas verdes, são os cloroplastos, podem observar o citoplasma, a membrana celular, o núcleo e a parede. Na célula animal vão conseguir observar também 3 estruturas principais, o núcleo, o citoplasma e a membrana. Tenho aqui também um exercício para vocês. Este exercício permite então consolidar aqui estes conteúdos relativamente aos constituintes das células animais e vegetais. Este exercício é fácil, tenho a certeza que já conseguiram descobrir o que é que corresponde a cada um. O que é que vocês acham? Vacúolos de grandes dimensões são, obviamente, fazem parte da célula vegetal. A membrana citoplasmática, temos aqui 2 hipóteses, portanto também é fácil perceber que vai uma para cada célula. Portanto, a membrana celular ou citoplasmática existe na célula animal e também na célula vegetal. A parede celular, pois bem, é isso mesmo, só faz parte da célula vegetal, está bem? Já falámos da membrana citoplasmática, esta vai para ali. O citoplasma também, obviamente, que existe nas duas células. O cloroplasto, apenas da célula vegetal, é isso mesmo, está tudo certo, vocês já sabem isto tudo. Lembram-se perfeitamente das aulas de ciências ou do 5º ano ou do 1º ciclo. O núcleo também é uma estrutura que existe em ambas as células. Portanto, esta parte aqui vamos passar à frente e fiquem com esta noção que as células animais e vegetais, isto não se esqueçam que, obviamente, dentro da célula existem muito mais estruturas, muito mais organídeos, mas vocês, para o vosso nível de escolaridade, precisam apenas de saber que a célula animal e a célula vegetal têm estes 3 constituintes básicos: membrana celular ou citoplasmática, o núcleo e o citoplasma. Depois, a diferença para a célula vegetal. Temos a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. Deixamos aqui também novamente mais um pequeno vídeo para conseguirem perceber ou compreender melhor a diferença entre seres unicelulares e seres pluricelulares. Ou seja, será que andam por aí seres que só são constituídos por uma única célula? Ou todos são pluricelulares como nós, que somos, como há pouco a professora Márcia falou, se olharem para a vossa mão tem quantas células? 1 célula? 2 células? Vamos ver então. Tendo em conta o número de células que constituem os seres vivos, estes podem ser unicelulares, se são constituídos apenas por uma célula que desempenha todas as funções, ou pluricelulares, se são constituídos por várias células. Tendo em conta o número de células que constituem... Desculpem, não era isto. Anda para a frente. Oi? Já estou a dar respostas. Eu já estava a dar respostas. Muito bem. Então, com base no vídeo que acabámos de ver, conforme a professora Marta acabou de explicar, existem então, digamos assim, quanto ao número de células que um ser vivo tem, os seres vivos podem ser classificados então em 2 grupos. Os seres vivos unicelulares, como a professora Marta já explicou, como foi falado no vídeo, e é muito simples de associarmos o nome àquilo que o nome quer dizer. Unicelular, uni vem de celular vem de células, portanto, seres vivos que só têm uma única célula. Os seres vivos pluricelulares, como o nome indica, pluri,
quer dizer muitos, vários, ou pelo menos mais do que um, são seres vivos que têm 2 ou mais células. Temos ali embaixo, então, 2 quadros. Aqui um quadro com os seres, para os seres unicelulares, uma única célula, seres pluricelulares, que têm mais do que uma célula, pelo menos têm que ter 2, para serem considerados pluri. E temos em baixo 4 imagens de 4 seres vivos diferentes. É para tentarmos, então, encaixar cada um daqueles seres vivos na caixinha correspondente, uni ou pluricelular. Acho que provavelmente vocês já saberão responder a olhar para aqui. Temos então aqui a imagem mais à esquerda, é uma paramécia. Depois temos um peixe, um elefante e uma amiba. E então, tentando pôr isto no lugar, a paramécia é apenas uma célula, um organismo que é só uma célula. Depois, a amiba também é um ser muito simples, é uma célula só. E depois, como já saberão, um peixe e um elefante têm, tal como nós, muitas células diferentes. Então, os seres vivos pluricelulares organizam-se de uma determinada forma, ou seja, nós temos uma organização biológica, digamos assim, as células que são muito semelhantes entre si, normalmente funcionam juntas, estão juntas e têm determinada função. E essas células todas juntas depois formam uma outra estrutura. Vamos então ver um pequeno vídeo que nos mostra quais são os níveis de organização biológica dos seres vivos pluricelulares, pois os unicelulares, as células, não se organizam porque é só uma. Nos seres vivos pluricelulares, as células não são todas iguais. É possível encontrar células especializadas em realizar diferentes funções. As células com forma, estrutura e função semelhantes estão agrupadas formando os tecidos. Por sua vez, os tecidos agrupam-se formando órgãos. Os órgãos que estão associados para realizarem uma determinada função constituem um sistema. O conjunto dos sistemas constitui o organismo. Nos seres vivos Bom, isto temos aqui um problema com os vídeos, estão sempre a querer passar. Bom, tal como o vídeo referiu, e a professora Márcia também referiu, nós, seres pluricelulares, temos então um nível de organização e a primeira unidade, a unidade básica, como já foi referida ao longo desta aula toda, vocês já devem estar fartos de ouvir que a unidade básica de todos os seres vivos é exatamente, a célula. Então a célula, um conjunto de células vai então formar um tecido e este tecido, lá está, se nós olharmos para vocês olharem para as vossas mãos, é a pele, neste caso, que eu estou agora a referir, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos, vocês têm a imagem do coração, vai formar um sistema, e este sistema é um sistema cardiovascular. Um conjunto de sistemas vai formar um organismo, um conjunto de organismos forma uma população, um conjunto de populações temos uma comunidade, e um conjunto de comunidades vamos ter um ecossistema e, por fim, temos a biosfera. Portanto, existe uma organização da unidade básica, da unidade mais simples para o ser mais complexo. Ok? Vamos deixar aqui um pequeno exercício sobre os níveis de organização biológica, em que vocês têm, neste caso já não a parte da célula animal, mas temos uma célula vegetal. Exatamente. Então, olhando para aquelas imagens, tentem lá pensar e perceber qual é que corresponderia à célula, ao tecido, ao órgão, ao sistema e ao organismo. Pensem lá um bocadinho, isto é muito simples, muito fácil. Vamos ver se acertaram ou não nas respostas. Eu acho que sim. Portanto, a ordem será esta. Como vocês viram nas imagens anteriores e através dos vídeos, a célula é a unidade básica, temos ali um tecido, este tecido corresponde ao órgão que é a folha, depois temos ali a imagem de um conjunto de sistemas em que temos a folha e também temos, no caso, o fruto, e depois um conjunto de sistemas forma o organismo em que temos ali a árvore. Para vocês perceberem que as células, lá está, temos organismos, somos nós, seres humanos, de origem animal e também temos de origem vegetal. Vamos deixar-vos então aqui uma síntese daquilo que foi trabalhado ao longo desta primeira aula, para vocês, se quiserem, e se tiverem convosco algum bocadinho a apontar, está bem? Era importante, se hoje não se lembraram de trazer para a frente do televisor, não se esqueçam então, na próxima aula, se quiserem, obviamente, estes conteúdos estarão no vosso manual, ou nos vossos manuais, e, portanto, de qualquer forma, fica aqui então a síntese de tudo o que foi dado. Vocês poderão
copiar para o vosso caderno, se assim o entenderem. Portanto, vamos lá recordar aquilo que foi falado aqui hoje. Falámos então que a unidade básica de todos os seres vivos é a célula, que na maioria das células conseguimos encontrar 3 estruturas fundamentais, ou seja, principais, que se encontram em todas as células, que é a membrana celular, o núcleo e o citoplasma. Vou-vos dar também um bocadinho de tempo para irem copiando e passando os conteúdos, se quiserem. Recordar também que a membrana é então a estrutura que delimita o interior do exterior da célula, é como se fosse a portagem, só passa quem ela quer e quando quer. O núcleo é o centro coordenador de toda a atividade da célula, é basicamente o cérebro da célula, aqui entre aspas, está bem? Só para vocês terem ideia que se o núcleo não existir, a célula não tem função. O citoplasma é então o fluido por onde todas estas estruturas que estão no interior da célula se encontram. Depois das células vegetais, possuem ainda, para além de outros organídeos celulares, já vos disse aqui, volto a recordar, que dentro da célula existe muito mais estruturas do que aquelas que nós estamos aqui a focar hoje, mas, volto a referir para o vosso nível de escolaridade, vocês apenas terão que conhecer bem estes organídeos, estas estruturas que nós referimos aqui hoje. Temos a parede celular, e a parede celular na célula vegetal é muito importante porque é ela que vai conferir, então, rigidez e forma. Portanto, daí as células vegetais terem uma forma mais geométrica, como já foi aqui referido, e vocês puderam verificar ao longo dos vídeos, ao longo das imagens que nós recolhemos para vos mostrar. E depois temos o cloroplasto. O cloroplasto também é ele a estrutura responsável por captar a luz, essencial para a fotossíntese, para que a célula e a planta, neste caso, consiga obter o seu próprio alimento, porque não há outra forma de o conseguir. Também falámos aqui hoje que os seres vivos podem ser classificados como seres unicelulares ou seres pluricelulares, conforme são constituídos por uma única célula ou por mais do que uma célula. Portanto, vão lá copiando, se não copiaram tudo da primeira vez não faz mal, podem sempre ir ao vosso manual e lá estará essa informação de uma forma mais sintética. Nós fizemos esses apontamentos aqui por vocês. Portanto, depois finalizámos com o quê? Que muitos seres pluricelulares estão organizados em células, lá está, a unidade básica, depois temos os tecidos, órgãos, sistemas e o organismo. Vou-vos dar só mais um bocadinho, uns 30 segundos, para conseguirem então copiar esta informação e para depois no final podermos lançar-vos aqui um desafio para a próxima aula. Está bem? Vão lá copiando, com calma. Isto hoje, desculpa interromper-te, Marta, isto hoje não fica por aqui. Isto há desafios para pensarem agora nos dias que vão estar sem nos ver. Já copiaram? Então vamos para o desafio. Vamos? Ora, a nossa aula está mesmo quase a terminar e nós temos então aqui... Se calhar eu fico, Marta. Se calhar eu fico aqui no computador. Ficas tu? Sim. Okay. Temos aqui então um desafio para vocês poderem pensar, pesquisar, procurar, investigar, perguntarem a alguém ou até, se calhar, fazerem por vocês próprios. Provavelmente até, se calhar, já saberão responder isto e não precisam de pesquisar nada. Provavelmente estarão aí em casa a pensar, isto é tão fácil. E é, realmente. Então, uma curiosidade primeiro. No nosso corpo existem cerca de 130 tipos de células diferentes. 130 tipos, não são 130 células só, certo? Nós temos trilhões de células no nosso organismo, nós, seres humanos, temos trilhões, mas desses trilhões estão organizados em 130, digamos, conjuntos diferentes. Cada um desses tipos de células tem uma função específica, fazem qualquer coisa de diferente umas das outras no nosso corpo. Então, aqui o desafio será, até à próxima aula, terás que consultar o teu manual ou ir a outras fontes também de informação. Poderás consultar outras fontes de informação se tiveres acesso, como a internet, outros documentos, livros, a mãe, o pai ou alguém que possa ajudar, e encontrar 3 tipos de células diferentes. Pelo menos 3 tipos. Se quiseres colocar mais, pensar em mais, podes colocar, está bem? Pedimos então no mínimo 3 tipos de células do nosso corpo e as respectivas funções. Nós, na próxima aula, iremos dar aqui a resolução, solução